Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando na tua vida agora. No nome de Jesus não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toque na tua vida, toque na tua casa, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, teve um dia, Senhor, de muitos desafios, está cansada e precisa de um renovo nas suas forças. Precisa, Senhor, de uma tranquilidade, de uma paz no seu interior. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério no nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. A glória de Deus entre nesse carro, aonde está sendo ouvida essa oração. Que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, no nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca para o lugar. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está se encaixando na nossa vida, ao nosso entorno, Senhor, afasta de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva nossas decisões e nos guie no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero trazer uma reflexão que o Senhor me trouxe aqui nessa oração. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes você entra num lugar e quando você tem a unção profética, você carrega a presença de Deus na sua vida, você está cheio de Deus. Se há alguma coisa naquele lugar que está desalinhado da vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de você entrar ali já vai movimentar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se sente culpado. Depois que talvez você começou num trabalho novo, ou que você começou a frequentar um lugar, que as coisas começaram a se movimentar depois que você entrou. Você não sabe por que isso aconteceu. Mas Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida, ela traz ajustes para qualquer ambiente, para qualquer lugar. Jesus disse para os seus discípulos que quando eles entrassem numa casa, eles tinham que declarar a paz sobre aquele lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz iria voltar para eles. Sabe por quê? Porque nós carregamos algo de Deus. Nós carregamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando sobre Abraão, que aqueles que abençoassem a ele seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Nós somos filhos da fé, que nem Abraão. Então essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso, entenda, você carrega algo de Deus. E se as coisas movimentaram com a sua presença em um lugar, é porque essa presença de Deus na sua vida está mexendo nas coisas. Amém? A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mexer em qualquer lugar, até em lugares onde já tem a bênção de Deus.
Porque o profético, ele traz alinhamento. O profético traz ajustes. Você andar na presença de Deus, você andar na voz atualizada de Deus, as coisas começam a se mover de uma forma diferente. Eu quero hoje, antes de liberar uma palavra sobre a tua vida, nós estamos nessa campanha até domingo, certo? Levantamos um grande clamor nessa manhã e na sexta-feira vamos fazer isso de novo. Mas Deus me deu uma palavra que eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Mas eu quero dar o testemunho da Edivânia. Olha que testemunho esse. Ela escreveu assim: lhe conheci a partir de um compartilhamento em 2021. Olha a importância de você compartilhar. Já começa a compartilhar aí. E fui chamada pelo nome em uma das suas orações. Tive um câncer agressivo e Deus me curou. Veio o abandono e Deus se fez presente. E hoje, depois de muitas orações, recebi a liberação da venda da minha casa. Com Deus no controle das nossas vidas, não precisamos temer. Obrigado por me ensinar a orar e a crer. Edivânia, eu fico muito feliz, porque isso é a mão de Deus na tua vida. Olha quantas bênçãos, cura de câncer, venda da casa, e quando houve a desordem na tua vida, Deus colocou ordem novamente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, glória a Deus por isso. E você que também tem um testemunho para nos dar, de uma bênção recebida, de uma graça alcançada, mande para nós, mande para a minha equipe o teu testemunho ali no meu site www.vinicius17.com.br, tem o nosso contato. Entre em contato com a nossa equipe e manda o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Provérbios 16:3, e eu sei que as instruções que eu vou dar para você hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, você fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. É por isso que existem certos conselhos que podem mudar a sua vida. E um deles é esse: tudo que você fizer, consagre ao Senhor. E se você tiver um sinal de Deus que não deve dar continuidade naquilo que você está planejando, então não dê continuidade. Aprenda a ouvir a Deus. Inclusive eu falei isso na live das 9 da manhã hoje. Eu falei sobre observar os sinais. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde que acaba? Sempre perde. Sempre perde. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. É como se a gente dissesse assim: Senhor, a partir de hoje eu quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, ele vai ter as consequências. E essas consequências muitas vezes não é da falta de Deus na vida dele, mas é, sabe, ele ir por caminhos e dizer: Deus, até aqui o Senhor vai comigo, mas daqui ali deixa que eu vou sozinho. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar você sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando você está sozinho. É por isso que nós precisamos da bênção do Senhor, andar na vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença. E eu quero compartilhar algumas verdades aqui com você. Assim como essa de Provérbios, nunca se canse de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Porque a gente faz o bem para as pessoas e às vezes as pessoas não são justas com a gente. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ajudar uma pessoa e aquela pessoa ter a capacidade ainda de falar mal de você. Você ajuda, você faz o que não era da sua obrigação fazer e essa pessoa ainda fala mal de você. E sabe por que a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem? Que a seu tempo nós colheremos, a Bíblia diz, no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus a gente vai colher. Porque às vezes é cansativo. Você ajuda as pessoas e sabe, às vezes tudo que você recebe é uma crítica, tudo que você recebe é uma rejeição. Às vezes o que você recebe, sabe, é ingratidão, e isso dói. Você faz tanto bem para as pessoas
e está sempre semeando aqui, semeando lá e ajuda, e no momento mais difícil você está lá com elas e de repente, sabe, você se vê cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz, para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, no tempo de Deus. Não deixe de crer que a colheita vem. A colheita vem, ela vem. Ela pode não vir na hora que você pensa, mas ela vai vir. Então, todo o bem que você está plantando, todo o bem que você fez, deixa. Não fica falando disso. Não fica, sabe, anunciando aos quatro ventos, ou falando como as pessoas foram ingratas com você, foram injustas com você. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que você tem que fazer é continuar fazendo bem e esperando as colheitas do Senhor, porque elas vêm. Eu posso afirmar para você, as pessoas que mais me prejudicaram, eu tendo feito bem para elas, o que eu fiz por elas, Deus tornou em bem na minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, Deus pode usar situações para nos abençoar, Deus pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita ela vai vir de várias formas para você. Então, continue fazendo bem. Escreva aqui nos comentários, continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, apesar das dificuldades, seja fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas ruins, nós somos tentados a quebrar princípios, como mentir, sabe? Até mesmo tentar de alguma maneira passar na frente de alguém de forma injusta. Você enfrenta tanta dificuldade que você pensa, sabe, como que eu vou me manter a esse princípio se eu estou sendo prejudicado? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios, ela nunca vai ser prejudicada. Aí você diz assim, não, mas isso não pode. Quando a gente é fiel aos princípios, alguma coisa a gente perde. Não é perda, é ganho. Não é perda quando você diz não para uma coisa errada. Você pode, sabe, se privar de algo ali, mas lá na frente você vai ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muito recurso, mas eram oportunidades que me levavam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoou de outra forma. Sempre. Deus sempre me abençoou de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se você se manter fiel aos teus princípios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, porque elas vêm a todos, fique firme, porque se manter fiel aos princípios vai lhe catapultar para um destino profético, vai lhe abençoar, você vai receber aumento, você vai ser abençoado, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho e sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus, gente. É só Deus que move alguns corações, é só Deus que abre certas portas, é só Deus que dá algumas oportunidades. Quer ver? A todo momento, eu e você estamos aqui nesse mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando você tem sementes plantadas, você cumpre princípios, tem oportunidades que era para os outros, que Deus traz para você. E Deus usa alguém para lembrar de você em uma coisa, Deus usa alguém, sabe, para trazer uma palavra, Deus usa alguém para lhe dar uma oportunidade, Deus usa alguém para te abençoar, Deus toca no coração de alguém, Deus faz alguma coisa. Por quê? Porque você se manteve fiel aos princípios durante a dificuldade. Uma outra coisa que eu aprendo, pequenas palavras fecham grandes portas. É muito ruim quando você não usa de sabedoria nas suas conversas. Então, ouça bastante, fale pouco. Tem gente que não é feliz nas suas colocações, e isso fecha portas. Certa feita, eu fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de errado e continuam fiel aos seus princípios, mas tem certas portas que se fecham. E daí o Espírito Santo me falou, palavras que não foram bem aceitas, ou seja, mal colocadas.
palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando você estiver vendendo alguma coisa, quando você estiver numa conexão, quando você estiver jantando com alguém, quando você estiver num grupo de amigos, as nossas palavras, elas têm que serem medidas. Elas têm que serem medidas com sabedoria. Medidas com, sabe, os princípios de Deus. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode ser agressivo ao ponto, sabe, de se indispor. Às vezes você se indispõe com uma pessoa por uma coisa boba. Você se indispõe com alguém, com algo, por uma coisa que, sabe, não tinha valor nenhum. Mas você se indispôs. Você se indispôs, você acabou, de alguma maneira, falando demais e isso lhe atrapalhou. Isso trouxe perdas para a sua vida. E para encerrar, a quarta coisa que eu queria falar para você é pare de reclamar dos problemas. Nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ficar reclamando, sabe, de todo o negativo que acontece. Nós temos que entregar o negativo para Deus, mas não ficar verbalizando isso. Algumas pessoas, por reclamarem demais, elas estão atraindo o que não presta para a vida delas. Porque, sabe, se Deus tem sido bom com você, por que você está reclamando dos seus problemas? Se Ele vai lhe dar graça para resolver, se Ele vai intervir em muitos desses problemas, se Ele vai tornar esses problemas em nada. É exatamente isso. Quando você segue a Deus, você caminha com Jesus, Ele torna esses problemas em nada. Então, quando você reclama, sabe, nós não podemos nos apresentar diariamente a Deus como vítimas, mas como mais do que vencedores. Você é filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver no mediano, para ser mediano. Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aleluia! Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus lhe chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então, pare de reclamar. Isso até é um pouco ingrato da nossa parte, quando a gente reclama demais. E reclama que as coisas não estão bem, reclama que, sabe, lá na empresa as pessoas estão com problema conosco e que nada dá certo pra gente e que o dia está nublado e você reclama que está com problema aqui, problema acolá, e essas coisas é para falar em oração, não é para verbalizar, certo? O que você tem que verbalizar é gratidão, o que você tem que verbalizar é que Deus está com você, e que Deus está cuidando desses problemas, e que não existe nada maior do que Deus na tua vida, e que o Senhor já está revertendo situações. Nós temos que ter essa palavra na nossa boca. Eu deixo essa palavra para você, amém? Espero que essa palavra tenha ajudado. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui a deixar curtida aqui no vídeo, porque agora nós vamos orar, amém? Deixa a sua curtida aqui e, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas agora essa oração. Manda para os teus amigos, parentes, grupos, redes sociais. Faça como essa pessoa que mandou a minha oração para a Edivânia. Ela conheceu a palavra através de um compartilhamento. Então, glória a Deus por isso. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero dar um recado. Estou em Roma. Sexta e sábado eu tenho escola de profetas aqui em Roma. Muitos países estarão aqui sendo representados nessa escola. Será uma grande bênção em nome de Jesus. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Como eu disse para vocês, em 2020, eu tinha 29 países inscritos, representantes de 29 países para estarem aqui na Escola de Profetas. E mês que vem, se Deus quiser, estarei nos Estados Unidos. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, entre em contato, não perca essa oportunidade. Nós, nos Estados Unidos, vamos ter um dia apenas, só que vai ser um dia com 2 ministrações. E depois, no final, eu estarei fazendo uma grande ministração sobre a vida de todos que estarão, certo? Vamos impor as mãos sobre cada um deles. Então, você que mora nos Estados Unidos, vai valer a pena, certo? Vai valer a pena, foi algo que Deus colocou no meu coração e eu sei que vai ser bênção. Se você mora nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe e já reserva o seu lugar. Temos algumas vagas ainda, porque o lugar lá é maior, tá bom? Muito bem. E se você não é meu aluno ainda
Academia Kingdom Global é uma escola online, você pode fazer qualquer parte do Brasil e do mundo. Bom, aqui eu vou reencontrar amigos da Academia Kingdom Global, certo? Alunos da academia que vão estar aqui conosco. E se você quer ser nosso aluno e caminhar no profético junto conosco, se você sente que o seu chamado é caminhar no profético, então você pode hoje mesmo entrar e fazer parte da Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode inclusive ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou num ponto crítico na tua vida e que você precisa de uma intervenção de Deus agora. Coloca aqui nos comentários que nós vamos orar. Amém? Eu quero pedir para você está sendo abençoado aqui nessa oração. Amém? Eu sei disso. Eu sei que você está abençoado. Então compartilha com outras pessoas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora essa família, apresento diante de Ti esta casa e oro para que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está, Senhor, difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Eu oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deste homem, dessa mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, toda a situação de saúde, toda a situação, Senhor, financeira, toda a situação de casamento, de filhos, ou até mesmo, meu Deus, outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, entre com intervenção, com cura, com milagre, com maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não existe cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou num ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com o Teu poder e traga um renovo de forças, Pai. Essa pessoa que está orando junto comigo, que ela receba uma unção de Deus sobre a vida dela agora, que o jugo seja quebrado, o peso seja quebrado, a opressão seja quebrada e que entre na vida dessa pessoa agora a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu também oro para que o Senhor traga salvação a esta casa. Todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que acabaram se afastando da fé, que estão em outros caminhos, estão caminhos errados, Pai. Eu oro para que haja uma reversão.
Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e traga eles de volta ao centro da tua vontade. No nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. E não esquece de compartilhar. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com você. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na vida dessa pessoa e na sua família. Oramos pelas crianças, para que tenham muita saúde, para que os irmãos se deem bem. Oramos para que haja boa relação, uma saudável relação de pais e filhos e pais. Que este lugar seja um pedacinho do céu. Essa casa seja uma casa de paz, uma casa de harmonia. Que haja saúde abundante sobre todos essa casa. Saúde para trabalhar, saúde para viver. No nome de Jesus, Pai, declaramos tua bênção, declaramos teu favor sobre essa família, sobre este lugar, em nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda pessoa que é sozinha, uma viúva, uma pessoa que está separada, para que o Senhor possa guardar essa pessoa e também preparar o caminho, preparar o futuro dela. No nome de Jesus nós oramos, Pai, para que todos que participam desse propósito de transformação possam viver coisas inéditas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E que situações negativas sejam revertidas no poder e na autoridade de Jesus Cristo e da sua palavra. Escreve aqui nos comentários: eu amo a palavra de Deus. Escreve aí: eu amo a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, faça essa declaração. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o norte. A palavra de Deus, nela nós podemos confiar. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a importância de buscarmos o favor de Deus. Existem coisas que desbloqueiam o favor do Senhor. Na oração da manhã eu falei que o arrependimento desbloqueia o favor de Deus. E agora eu quero falar que o favor aumenta quando você se associa com pessoas de extrema integridade. Boaz tinha uma reputação íntegra. Ruth foi parar no campo de Boaz. Aquela associação de Ruth no campo de Boaz trouxe muitas bênçãos. Eu quero que você comece a buscar pessoas de integridade para andarem junto com você. Se conecte, faça negócios com pessoas íntegras. Eu já saí de negócios porque descobri o mau caráter, descobri a falta de integridade. Mesmo que você seja uma pessoa que não quebra alianças, que gosta de manter a sua palavra não pode prevalecer sobre uma associação que é negativa para você e para o teu futuro. Ainda que você não queira permanecer associado com pessoas de má índole, vai respingar negativamente sobre você. E não se trata de só as pessoas falarem, não se trata disso. Se trata de bênçãos que vão deixar de entrar na sua vida. Outras conexões que poderiam vir se você estivesse associado com as pessoas certas. Então a associação, ela é uma chave, tanto para
aumentar o favor quanto diminuir o favor. Depende de qual a associação que você está fazendo, se ela é uma associação íntegra ou se ela é uma associação má. A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Acaba quebrando coisas que eram boas em você. Isso acaba cortando o fluxo de favor de Deus sobre a nossa vida. Certa feita aconteceu isso comigo. Eu fui a um país para ministrar, nós tínhamos um evento lá. E quando eu descobri que aquelas pessoas que estavam me assessorando eram pessoas de má índole, automaticamente eu cortei. Mesmo que aquelas pessoas pudessem me ajudar, pudessem facilitar, eu cortei. Por quê? Porque eu entendo na minha vida que uma má associação pode trazer prejuízos muito maiores do que nós mensuramos. Então é melhor cortar. É melhor sair disso. Não podemos nos associar com pessoas de má índole. Ah, mas eu não sabia, acabei descobrindo. Então, a partir do momento que você descobriu, se afaste. Nós não temos, sabe, o conhecimento de todas as coisas. E a bem da verdade é que é no caminho, é na jornada que nós vamos conhecendo o coração das pessoas. Nós vamos conhecendo a fidelidade, vamos conhecendo o amor, vamos conhecendo a integridade, vamos ver se a pessoa é uma pessoa de uma só palavra, ou se ela quer só tirar vantagem, se ela é uma sugadora, se ela é uma ajudadora, que tipo de pessoa ela é. Tudo se revela no caminho, ainda mais se você é uma pessoa de oração. Escreve aqui nos comentários isso. Se eu sou uma pessoa de oração, Deus me fala tudo. Quando você ora, não tem o que permaneça oculto. Quando você é uma pessoa de oração, Deus sempre revela, Deus sempre mostra o que está escondido. Não fica nada embaixo dos panos, nada escondido. Nada, absolutamente nada, porque Deus revela para aquele que ora. A segunda coisa, o favor é liberado quando você consegue resolver uma crise. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 2, do verso 12 ao 13 e o verso 16, que Daniel interpretou o sonho do rei que havia inclusive mandado matar os sábios porque eles não conseguiram discernir e interpretar. Daniel orou, buscou o discernimento, deu a interpretação para o rei e houve um livramento. Só que não houve só um livramento, houve também uma promoção. Porque sempre que você é solução para algo ou para alguém, você é promovido. Há pessoas que tudo que elas sabem fazer é falar do problema. Tudo que elas sabem fazer é jogar mais fogo na situação para que queime mais. Você não pode ser essa pessoa, você tem que ser como um Daniel de Deus nessa geração. Você tem que dar a solução. Em vez de ficar falando, em vez de ficar atacando também, o que você pode fazer para mudar aquela situação? Então, pessoas que são abençoadas, que atraem o favor de Deus, são resolvedores de crise. Sempre que você ouvir alguém criticando, sabe, alguém falando mal, alguém falando negativamente a respeito de um projeto, de um propósito no reino de Deus, ou até mesmo fora do reino de Deus, saiba que aquela pessoa, ela não é candidata a ser promovida por Deus. Porque a pessoa que é promovida por Deus, ela é uma pessoa que resolve crises. Daniel teve o favor de Deus sobre a sua vida porque ele aprendeu a resolver crises. Imagina, o rei estava tão possuído de ira, de raiva, porque ninguém podia resolver o problema dele, que ele mandou matar todos os sábios que havia na sua corte. E Daniel, ao ouvir isso, ele disse, não, peraí que eu vou orar a Deus e Deus vai me dar uma solução para isso. Eu vou orar a Deus e Deus vai intervir nessa situação. Como nós precisamos de resolvedores de crise. Como nós precisamos de gente que diga, eu vou orar e Deus vai me dar uma resposta sobre isso.
e nós vamos sair dessa situação difícil. Nós precisamos de pessoas que elas não fiquem apáticas diante das dificuldades, mas que sejam pessoas, sabe, que coloquem o rosto no pó, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma maneira de como resolver essa situação. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que o favor pode vir quando Deus lembra alguém de algo bom que você fez. O rei foi lembrado de que Mardoqueu não havia sido recompensado pela revelação dos planos da conspiração de assassinato. Está lá em Ester, capítulo 6, verso 3. Mardoqueu e todo o povo de Israel iriam se perder, iriam ser mortos. Mas o Senhor tirou o sono do rei para que o rei lembrasse de Mardoqueu. E Mardoqueu era um judeu. E a Bíblia diz que todos os planos de conspiração que havia contra não só Mardoqueu, mas contra o povo judeu que estava nessa nação, os planos foram anulados, porque o Espírito de Deus fez com que o rei lembrasse dos feitos de Mardoqueu na madrugada. Deus tira o sono de poderosos para lembrar de você. Deus traz você à memória de homens e mulheres que podem te abençoar. Sabe, eu creio que quando nós andamos em obediência ao Senhor e quando fazemos de forma justa, de forma íntegra, aquilo que está diante de nós, que o favor de Deus é liberado sobre a nossa vida. É por isso que nós podemos até pensar que não teremos a recompensa das coisas boas que nós fazemos. Esses dias até uma mulher perguntou isso para mim. Eu ajudo tanta gente e estão sempre, sabe, me tratando mal, estão sempre me rejeitando. Será que eu continuo ajudando as pessoas? E eu disse para ela, continue, porque quando a colheita não vir dos homens, vai vir de Deus. Quando a colheita não vir dos homens, quando os homens não reconhecerem, você pode ter certeza que Deus recompensa, Deus honra. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que se você fez o que é certo, se você plantou a semente boa, se você tem semeado a justiça, certamente Deus está movendo as coisas. Eu sou testemunha de que Deus move gente, incomoda a gente para nos abençoar. Tem pessoas que já foram incomodadas por Deus para serem bênção na minha vida. Teve gente que já chegou para mim e disse assim, olha, Deus tem me levantado para interceder por você. Teve outros que chegaram para mim e disseram assim, Deus me mandou ajudar você em tudo que você precisar. Teve gente que chegou para mim e disse assim, eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero que a minha empresa seja uma bênção na sua vida, porque o trabalho que você está fazendo é nobre. Quantas pessoas já foram incomodadas por Deus? Não por mim, porque você que me acompanha, você me conhece. E Deus, sabe, trazer a memória dessas pessoas, Deus trazer a memória dessas pessoas, o cuidado com a gente. É por isso que eu creio na justiça divina. O homem pode fazer o mal para você hoje, ele pode fazer o mal amanhã, ele pode perseguir você, ele pode te criticar, ele pode, sabe, ser uma resistência do inferno no teu caminho, mas isso é até que Deus permita. A hora que Deus se mover em teu favor, não tem de homem, não tem de exército, não tem de nação, não tem de nada. Deus é Deus. Deus é Deus para derrubar. Deus é Deus para levantar. Deus é Deus para tirar do caminho. Deus é Deus para colocar no caminho. Ele é soberano.
Ele é soberano. E eu quero profetizar essa palavra sobre você no nome de Jesus Cristo. O favor de Deus na tua vida por aquilo que você fez de justo, por aquilo que você fez de bem, pelas suas boas plantações, plantações justas, vai trazer resposta na tua vida, vai trazer resposta no teu caminho. O rei vai se lembrar de você, a autoridade vai se lembrar de você, pessoas vão se lembrar de você. Amém? Alguém vai lembrar de você, talvez você esteja desempregado nesse momento. E você pensa assim, eu faço tudo certo, eu estou aqui nessa situação. Ei, Deus vai inquietar alguém para lembrar de você. Alguém vai te ligar, você vai encontrar com alguém na rua, alguma coisa boa vai acontecer no nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, porque eu creio no Deus que sopra favor sobre a nossa vida. É por isso que nós temos que buscar o favor de Deus, porque o favor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa é uma palavra profética, uma palavra de vida. Eu quero compartilhar um testemunho aqui com você da Luciana, da cidade de Moreira Salles. Esse é meu neto Brian, daí ela me mandou a foto aqui do Brian, completando 3 meses. Ele é fruto das orações. Minha nora sonhava muito em ser mãe, mas por motivos de alguns problemas no útero, não conseguia engravidar. Eu, minha mãe e ela começamos a orar as 3. E o Senhor estava fazendo a oração para as mulheres que queriam engravidar, e o milagre veio para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e seu ministério. Nós temos visto uma quantidade enorme de mulheres que não podiam engravidar, mas pela sua fé em Jesus Cristo como aquele que cura, essas mulheres têm recebido o milagre de Deus. São testemunhos que nós recebemos de pessoas transformadas, impactadas, mudadas pelo poder da oração. Olha só, a mãe dela, a avó dela e ela, as 3 entraram em oração, aqui na campanha das 6 da manhã e das 18 horas. E para a glória de Deus, agora o bebezinho já está completando 3 meses, eles inclusive mandaram a foto da criança aqui para a gente. Isso é glória para Deus, isso é sinal de que Deus, Ele ouve orações. Por isso creia, Deus pode liberar o favor dEle sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Então declare aqui nos comentários, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu peço 2 coisas para você. Primeiro, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração, amém? Manda aí para 7 pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E eu quero pedir a você também, coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Escreve aí nos comentários qual que é o desafio que você tem, o que você está buscando do favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Coloca aí nos comentários. O Senhor, com certeza, nós temos visto o operar dEle e vamos ver Ele operando na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei
e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Eu quero apresentar você diante de Deus. Quero apresentar a tua família diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo e justo, coloca a tua mão agora sobre essa casa e opera milagres, Pai. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se ao Senhor Jesus. Apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre, uma resposta para cada pessoa que está apresentando a sua razão, que está abrindo o seu coração diante de Ti. Eu peço, Pai, opera milagres no nome de Jesus Cristo. Nós oramos pedindo uma intervenção do Senhor e que haja solução em problemas complexos, em situações delicadas. Oramos no nome de Jesus para que o Senhor nos conduza às pessoas certas, aos lugares certos. Espírito Santo, guia a nossa vida e nos avise quando houver armadilha, nos avise de quando, Senhor, associações não são benditas na nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos conduza em favor e nos livre de todo mal, nos livre do engano, da mentira, e que o Senhor possa guardar a nossa mente, o nosso coração e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Ajude-nos, Pai, a andar no favor do Senhor. Te pedimos, libera teu favor sobre a nossa vida, libera teu favor sobre a nossa casa, libera o teu favor sobre o nosso caminho, abrindo portas, nos colocando, Senhor, diante dos lugares certos, trazendo, Senhor, a nós aquilo que é justiça, Pai. Oramos em nome de Jesus para que caia por terra todo tipo de ação contrária, de perseguição, de opressão, de palavras negativas, de palavras de morte. Nós quebramos na autoridade e no poder de Jesus Cristo e declaramos o favor de Deus. O fluxo da unção está na nossa casa, está na nossa vida. E no nome de Jesus queremos andar em obediência, Senhor, na Tua palavra, dirigidos por Ti. Perdoa nossos pecados, nos arrependemos, Pai, de toda falha, de todo erro, de toda vez que saímos de uma direção do Senhor. Mas estamos aqui rendidos porque cremos no Teu propósito. Estamos rendidos a Ti porque cremos no Teu operar. Eu abençoo essa vida, Pai. E eu digo a essa enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A alergia, o câncer, todo tipo de ação contrária na vida dessa pessoa, toda arma forjada, tudo que vem para prejudicar, para atrapalhar, tudo que vem para barrar, tudo que vem para impedir com que a porta se abra na vida dessa pessoa, eu oro agora para que todo o mal cesse e que caia por terra toda a artimanha de Satanás, toda a opressão. Escuta aqui, Satanás acabou para você, você não tem mais poder sobre esse lar, você não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, ela está livre, a luz de Jesus Cristo está entrando na vida dela, a presença de Deus está abrindo as cadeias espirituais. Essa pessoa está livre agora, livre de todo vício, livre de toda opressão, livre de toda a confusão, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e eu declaro a mão do Senhor, o favor do Senhor está sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor possa guiar os teus passos. O Senhor possa guiar os teus passos. E amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Te aguardo. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Se não compartilhou, compartilhe agora. E se perdeu a minha live das 9 da manhã, assista agora. Deus te abençoe e até mais.